Olá, começa agora o programa Fala Mais. Eu sou Guilherme Reginato e aqui você já sabe, nós falamos de pessoas, o meu e o seu comportamento revelados, expostos, no ar. E eu tenho sempre a honra de ter ao meu lado ela que é idealizadora desse projeto. Sim, eu estou falando, claro, da minha esposa Graziele Bonfante Reginato, ou somente Grazi. Seja bem-vinda, Grazi. Olá, muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Fala Mais. Programa de hoje mais do que especial. Aguardem, o tema é um dos mais pesquisados pelo Google. Mas para falar desse tema, eu preciso dizer para você que a gente está chegando num oferecimento do Ponto das Embalagens. Atenção, você que é confeiteira, você que tem um pequeno negócio ou vai fazer aquele evento, festa ou comemoração especial. Na loja Ponto das Embalagens, você encontra tudo em embalagens e descartáveis em geral, do simples ao sofisticado. Trabalhamos com marcas reconhecidas, sempre de olho nas últimas novidades. Então, vem para o Ponto das Embalagens e dê um toque profissional nas suas criações. Localizada na Avenida Oscar Barcelos, anexo ao RG Business, bem no centro de Rio do Sul, inclusive com estacionamento. Siga o @pontodasembalagens.f no Instagram e fique por dentro dos lançamentos. E se precisar, WhatsApp, hein? 473521-6850. 3521-6850. Grazi, revele para nós o tema e o convidado do programa de hoje. O tema escolhido para esse dia é emagrecimento. O Gui mencionou inicialmente que é um dos temas mais procurados aí na internet, né? E a gente trouxe uma pessoa, um convidado aqui muito especial para falar sobre esse tema. Afinal, emagrecimento é uma questão de corpo ou mente, cabeça? E para falar sobre esse tema, nós trouxemos aqui nada mais, nada menos do que o Gilson Fronza. Seja muito bem-vindo, Gilson. Obrigado. O Gilson, hoje ele é casado com a Carla. Ele é um apaixonado por movimento desde a infância. Ele praticou judô dos 10 aos 14 anos e começou a treinar musculação aos 15 anos. Paixão que carrega até o dia de hoje. Ele é bacharel em educação física desde 2017 e ele atua como personal trainer desde então. Ao longo dessa jornada, se especializou em treinos de alta intensidade, combinando força, cardio e superação. O que levou ele a criar o método fluxo híbrido e abriu o seu próprio estúdio, One Irox. Este ano ele está completando 40 anos. Opa, vai ter festão, hein? 40 anos com o mesmo entusiasmo da primeira vez que ele entrou em uma academia. Ele vive o esporte todos os dias, inspirado pela transformação física, mental, emocional que proporciona na vida das pessoas. Sejam muito bem-vindos, Gilson. Prazer tê-lo aqui. Obrigado, um prazer é meu, é uma honra participar com vocês, fazer parte dessa história que vocês estão fazendo. A gente acompanha o progresso de vocês no desenvolvimento humano. É um dos pilares que vocês trabalham, a gente trabalha um deles também, que é a parte física. E hoje a gente vai falar do treinamento físico e a parte mental, que é algo que se fala tanto hoje, né? Está muito em alta. O treinamento físico ele era tratado como um órgão separado, né? Corpo e mente, são duas coisas totalmente separadas. É assim que a gente vivia, né? O bodybuilder, o rato de academia, ele era aquele cara tratado como burrão há 20, 30 anos atrás. É o cara que não estudava e ia para academia. Não sabia dos benefícios da parte cognitiva e mental, da saúde física e mental. E hoje a gente sabe que está tudo conectado e é um organismo só. Perfeito. Eu falei a respeito do emagrecimento ser realmente um dos temas mais procurados, porque quando a gente fala, por exemplo, de infoproduto, que são os produtos, os cursos digitais, o nicho, um dos nichos que mais vende infoproduto é o nicho de emagrecimento. Tamanha a busca, tamanha a procura. Perfeito. Você percebe que no seu negócio é dessa mesma forma? A pessoa chega para você pelo emagrecimento ou ela chega pela hipertrofia, querendo
ganhar massa muscular e se tornar mais forte? Não, hoje é totalmente diferente, né? Isso é uma questão de faixa etária também, de idade, essa questão de foco na hipertrofia, foco no emagrecimento. A gente vê que a hipertrofia está muito forte entre os jovens e o emagrecimento no público 40 a mais. Mas o nosso público hoje é voltado para definição muscular e emagrecimento. Tem a questão da performance também, porque a gente trabalha essa parte de cardio muito forte. Então a gente tem um público muito voltado para o esporte, que é o tênis, né? Então a gente tem esse público também focado na questão de performance física. Mas se a gente for falar em grande maioria, é definição muscular e perda de gordura. Gilson, e o que vou trazer, porque é uma realidade de muitas pessoas. O que você entende que faz com que as pessoas tenham aquela motivação inicial para dar início a buscar os treinamentos, a buscar a parte física, e ao decorrer ali de dias, às vezes meses, elas acabam desistindo? A gente vive isso todo dia, né? Todos os dias. O que eu vejo? As pessoas... Hoje a gente tem 3 pilares para ter sucesso na atividade física, né? Para a gente conseguir chegar no corpo que deseja. Um deles é a autorresponsabilidade, clareza no objetivo e disciplina, né? São os 3 pilares. Autorresponsabilidade, você assumir aquilo que você quer fazer e não dar desculpa para tudo. A gente vê hoje que, né, a gente trabalha com um público grande, então pessoas que começam motivadas, mas não têm a disciplina. Então a motivação é o primeiro passo que te leva a buscar um treinamento, mas a falta de disciplina é o que faz desistir. E às vezes clareza do objetivo. O objetivo tem que ser claro. Qual que é o objetivo? Eu quero melhorar a parte física, definição muscular, é hipertrofia, é perda de peso, é saúde? Qual é o objetivo? Não importa. Tem que estar claro para mim ir lá e executar. Né? Quando eu vou fazer uma viagem, eu não embarco no carro, chego na esquina e digo, para que lado que eu vou? Eu tenho uma definição daquilo que eu quero e aonde eu quero chegar. E o treinamento físico é a mesma coisa. Quando as pessoas têm essa clareza, fica muito mais fácil chegar no objetivo e trabalhar com elas. Então a gente vê isso bem forte dentro do treinamento, né? É engraçado porque os três pontos que você colocou, eles servem para qualquer objetivo. Não é só para o emagrecimento. Não é só para o emagrecimento. Que é a autorresponsabilidade, a clareza e a disciplina, que é a criação do hábito, né? De fazer esse algo. Então, isso é para o emagrecimento, mas é para todas essas coisas da vida. Curiosamente, dentro da mentoria de comunicação e oratória, por exemplo, esses 3 pilares, eles também acompanham o mentorado. Porque eu costumo dizer que para a pessoa ter o resultado que ela deseja, nós precisamos de 200% de entrega nesse processo, não 100%. Guilherme, como assim 200%? O meu 100% como mentor no processo e o 100% do mentorado. Porque ele terá atividades que devem ser cumpridas, ele precisa passar por algumas ferramentas, por algumas questões que dependem muito mais dele do que de mim. Eu vou orientá-lo nesse processo. É igual você no seu treinamento com o seu aluno. Você mostra como tem que ser feito, a frequência, o jeito. E se a pessoa não colocar em prática, se ela não se cuidar também em casa, se ela não tiver a autorresponsabilidade, a disciplina de estar lá no dia que precisa estar, cumprir com os horários, cumprir com a rotina. Ele tem mais um pilar que é a clareza de onde ela quer chegar. Se ela não visualizar claramente o que ela quer, no meu caso, ela se vê no palco, ela palestrando, ou ela crescendo profissionalmente através do desenvolvimento da comunicação dela, não acontece. O método não é milagroso. O método, ele é funcional. Ele funciona. Perfeito. Mas ele não faz milagre, cada um com a sua parte. Mesma coisa. Vocês trabalham com um pilar da parte de comunicação, desenvolvimento pessoal. A gente trabalha com outro, mas o objetivo é o mesmo. Isso vai impactar totalmente na maneira dela viver. Tanto na parte de comunicação e das crenças e desenvolvimento humano, quanto na parte física. Né? Hoje, os estudos estão bem claros no impacto que a atividade física diária vai trazer para as pessoas. Na parte de saúde, na parte de saúde mental, na saúde física, na resiliência mental que o treinamento traz. Isso vai levar para a tua vida, dentro da tua empresa, dentro dos teus negócios. Então, é importantíssimo. Tem uma frase que fala que mente forte não habita em corpo fraco. Sim. É isso, né? Sim. Uma mente forte não habita um corpo fraco.
Perfeito. Inclusive, essa frase eu quero colocar no estúdio. Eu comentei com a Carla faz umas 2 semanas que essa frase tem que estar lá num adesivo bem grande na porta, assim, ó. Uma mente forte não habita um corpo fraco. Que, de fato, hoje a gente não vê um profissional de sucesso que não se desenvolve fisicamente. A gente não vê, é difícil ver. Um bom ponto, viu, Gilson? Porque talvez há 20, 30 anos atrás, quando você vai olhar os grandes empresários, os caras, quando eu falo grande empresário, meu Deus, aqui na nossa região nós temos grandes empresários, mas eu quero dizer aqueles mega empresários, aquele cara que é nível nacional. Assim. Quando você olhava para esse cara, muitos deles estavam com sobrepeso, uma saúde desajustada. Só que hoje isso é incomum. Hoje o padrão dos grandes empresários, dos mega empresários, é um cara saudável, é um cara dentro do peso, é um cara que parece que ele está rejuvenescendo com o tempo. Perfeito. Acho que a humanidade está começando a despertar para isso. Eu não consigo mesclar as duas coisas. Exatamente. O que tu falou é claro. Esse era o perfil daquele cara barrigudinho. Isso. Né? Calvo, que agora a galera já tem cabelo e está fitness. Então, assim, mudou totalmente o perfil. Porque as pessoas sabem, para te encarar o dia a dia, tu tem que estar com o físico. Eu sempre digo para os meus alunos, a tua saúde, o teu físico é outro ativo que tu tens. Né? O cara pensa que a empresa dele é o melhor ativo que ele tem, é ele mesmo. Porque se tu não cuidar da tua saúde, tu não vai conseguir priorizar outras coisas na tua vida. Quando a gente fica doente, qual é a prioridade? É a saúde, tu esquece todo o resto. Fato. Então ela tem que ser uma base, tu tem que desenvolver o teu corpo, desenvolver a mente para te poder chegar nos objetivos. Se não tiver saúde, tu não consegue seguir uma vida de sucesso, é impossível. Até porque dentro dessa linha, se você tem algo e você chega a perder financeiramente, se você tiver a tua mentalidade em dia, funcionando, você é uma pessoa próspera mentalmente, você acaba conquistando novamente. Perfeito. E com saúde, né? Isso. Agora, se você não tem a saúde mental e física, dificilmente você vai conquistar ou reconquistar algo. Perfeito. Quando a pessoa entende, né, quem ela é, né? Exatamente. Quando ela entende quem ela é e que ela sabe dessa resiliência mental, o dinheiro é algo que vai e vem. Então ela vai construir novamente. Agora, quando ela não se entende, provavelmente ela vai perder e não vai conseguir recuperar. Né? E qual que é a principal ou as principais objeções que você ouve no seu trabalho? Objeções do tipo, isso não é para mim, ou eu tenho dificuldade para emagrecer por conta da tireoide. Qual que é a historinha ou as objeções que você mais ouve? Essa da parte do emagrecimento, o principal é fator genético, né? As pessoas falam muito nisso, né? Não, eu sou gordo pela minha genética, eu tenho obesidade pela minha genética. Existem casos de doença, de parte de... A pessoa às vezes nem sabe que ela está com a parte hormonal desregulada, isso vai interferir, vai impactar no ganho de peso. Mas a gente sabe hoje que os estudos mostram que o ambiente e os hábitos é mais impactante do que o fator genético. Tem um estudo que mostra de gêmeos idênticos que vivem hábitos em ambientes diferentes, com percentuais de gordura diferentes, com a mesma carga genética. Então, de fato, o hábito ele é mais impactante do que o fator genético. Então, é uma história que as pessoas contam para poder se aceitar da forma que é. Então, você está dizendo que o ambiente supera a questão genética? Sem dúvida. Pessoal, você que está nos ouvindo, atenção nossa audiência, isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro, presta atenção. Se você está insatisfeito com a sua saúde física, se você está insatisfeito com a sua aparência, com o seu corpo, olha para as pessoas ao teu redor. Dá uma olhadinha aí com quem que você está andando, qual que é o tipo de influência que você está tendo nesse sentido, porque pelo que o Gilson está falando aqui, isso Perfeito. Faz muita diferença. Sem sombra de dúvida. Os estudos mostram que o ambiente ele é superior ao fator genético. Ambiente e hábitos, né? Automaticamente o ambiente que você está vai criar hábitos também dentro desse ambiente, né? Nós até estávamos conversando um pouquinho antes de iniciar o programa, que você estava contando isso, que hoje dentro do teu projeto, vocês treinam em grupo, justamente não necessariamente com esse intuito, mas que tu percebeu
que acaba servindo como um motivador quando você trabalha em grupo. Explica pra gente um pouquinho isso, Gilson. Perfeito. O grupo é um fator motivacional, porque dentro desse grupo a gente vai ter pessoas com desempenho físico superior, pessoas com desempenho físico inferior, pessoas que vieram de outras modalidades ou que está vindo do sedentarismo. Então, o ambiente, essa energia que se cria dentro do treinamento em grupo, faz com que essas pessoas que estão um pouco atrás vá buscar resultado para se igualar. Eu tenho um exemplo assim muito forte de uma menina, Fran. Ela começou com a gente num grupo onde tinha 3 homens que já treinavam em alta intensidade e ela chegou para treinar. No começo, ela sempre parava no meio do treino, ela ficava para trás. Era um terror para ela aquilo, mas ela não aceitou aquilo como uma imposição. Ela disse, não, eu vou buscar resultado. Hoje ela treina de igual para igual e se não superior a eles. Então, assim, um exemplo claro de que o ambiente vai influenciar totalmente no teu desempenho. Nós ministramos treinamentos corporativos, Gilson, e tem um treinamento, especificamente falando, que visa desenvolver o relacionamento interpessoal nas empresas. E o que a gente percebe é que existe o que nós chamamos de contágio social, que é algo que influencia demais no comportamento das pessoas dentro do ambiente corporativo. O que é o contágio social? Ele nos mostra que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Guilherme, isso é trivial, isso é chover no molhado, todo mundo já sabe disso. Ok, só que isso não é levado em consideração. Isso não é olhado de uma forma mais cuidadosa. Então veja, uma pessoa que está depressiva, está num dia ruim, se ela se conecta com 4 pessoas que estão bem, que estão alto astral, que estão felizes, invariavelmente a tendência é de haver um equilíbrio. Essa pessoa isolada, essa pessoa sozinha, ela vai em algum grau puxar as outras 4 para baixo um pouquinho, só que a força, a energia das outras 4 é muito maior do que a energia dessa pessoa sozinha. Então, o que vai acontecer é que essa pessoa vai se animar. E ela vai se sentir melhor. Veja isso na sua vida, você que está nos ouvindo. É fato, quando você chega num ambiente, você encontra uma quantidade de pessoas alto astral, alegres, felizes. Mesmo que você não esteja muito bem, você acaba se animando. E o contrário também é verdadeiro. Então, você está bem, você está num dia bom, você veio de um final de semana maravilhoso, você chega na empresa, se conecta com 3, 4 colegas que estão para baixo, que estão falando mal dos outros, que estão com uma energia muito negativa, você vai ser contagiado, você vai ser influenciado por isso. E mais, então a gente tenta ajustar isso dentro da empresa entre os próprios colaboradores. Temos ferramentas para isso, atividades para isso. Esse é um ponto. Mas e o cliente, Gilson? E o cliente que está feliz da vida e ele entra no seu comércio, ele entra na sua loja e ele é impactado por 3 colaboradores falando mal da empresa, falando mal um do outro, falando mal da vida, do marido. Reclamando, né? Esse cliente que estava feliz da vida, que veio às vezes cheio de dopamina, cheio de serotonina, pronto para comprar. Ele é impactado negativamente, o estado de espírito dele, o estado de humor, ele cai, ele é impactado negativamente e muitas vezes isso interfere na decisão de compra do cara. Ou seja, é faturamento, é dinheiro no bolso da empresa que tá sendo deixado na mesa. Perfeito. Por questões comportamentais simples. Exatamente. Que precisam ser levadas em consideração. E a minha pergunta é direta e reta. Emagrecimento é corpo ou é cabeça, meu amigo Gilson? Mas sem sombra de dúvida, que é questão mental. Tem fatores genéticos, tem fator de metabolismo, tem fator de composição corporal, mas sem dúvida o fator mental ele vai definir se vai conseguir alcançar o objetivo ou não. Por quê? Porque, na verdade, se a pessoa não tiver bem definido o que a gente falou lá no começo, a clareza e o objetivo, né, ele não vai chegar a lugar nenhum. A questão mental é que vai definir. Por quê? Se você botar uma meta que você vai perder em um ano 10 quilos, essa meta é totalmente possível e provavelmente você vai alcançar antes desse prazo. Então, sem dúvida, o fator mental de você ter um objetivo de dedicação e disciplina é o que vai definir lá o resultado final. Então,
ele é superior, sem dúvida, ao fator genético. O que você acha que leva a pessoa a se auto-sabotar? Ela, racionalmente falando, ela sabe que ela precisa emagrecer, que ela precisa ter mais saúde, e aí a dieta dura uma semana, o treinamento dura um mês, quando dura. O que leva a pessoa a se auto-sabotar? Eu acho que são vários fatores, né? São questões de crenças que, de repente, a gente não trabalha lá dentro do estúdio e acaba não chegando nessas crenças. São questões de ambientes, né? Como que ela vive em casa, com quem que ela convive, então isso vai ser um fator também. A gente vê que alunos que convivem com pessoas que fazem atividade física em casa, isso ajuda bastante. Às vezes treina o marido num lugar, a esposa lá com a gente e vice-versa. Às vezes até o casal. Então a gente vê que o casal que treina junto, já está os filhos também encaminhando para atividade física. Eu tenho um casal que treina comigo, que o filho tem 8 anos, trouxeram para treinar com a gente. Né? A gente não atende esse perfil de público, mas a gente abriu uma exceção porque já eram meus alunos lá da época do Concórdia e hoje está treinando, já está tendo desempenho, já está melhorando a parte motora dele. Então a gente ainda não trabalha com carga, obviamente, pela idade, mas a parte motora é importantíssima. Então a gente vê que a questão do ambiente é muito forte, né? E às vezes a pessoa está inserida num ambiente onde só ela treina, só ela cuida da saúde, só ela cuida da alimentação, e ela vai se desmotivando por vários fatores, e às vezes falta disciplina para continuar ou clareza no objetivo, então acaba desistindo. E como a gente trabalha com um público que vem muito do sedentarismo, que é o pessoal que foge da academia tradicional, a gente tem que trabalhar forte isso todo dia, de ter essa mentalidade do treinamento e dos benefícios a longo prazo, porque senão as pessoas de fato não conseguem manter a motivação. Muito forte isso. Eu estava escutando um podcast esses tempos, onde a pessoa ela fez um comentário que é o seguinte: é mais fácil muitas vezes a pessoa enriquecer do que ela emagrecer e se manter magra. Por quê? Aí eu fiquei escutando, aquilo me despertou uma curiosidade. E aí ele foi desenrolando a conversa e ele disse, por quê? Porque quando você tem uma postura de liderança, você consegue direcionar atividades para outras pessoas e essas outras pessoas vão te auxiliar nesse processo de enriquecimento. Porém, quando se fala de emagrecimento, é só você com você. Você não tem como jogar essa responsabilidade para outra pessoa. E aí entra o que tu falou do primeiro pilar que tu mencionou do sucesso, que é a autorresponsabilidade. Aquilo me chamou tanta atenção que eu disse, meu Deus, é tão verdadeiro isso. Faz todo sentido. Perfeito. Eu sempre comento isso com os alunos. Tu pode terceirizar qualquer coisa na tua vida, né? Parte estética, trabalho, vários fatores. Mas o treinamento, o emagrecimento, o ganho de massa muscular, é contigo mesmo, tu não tem como terceirizar. É algo que vai depender exclusivamente de você. Vai procurar um profissional para te ajudar, para te auxiliar na nutrição, na parte de treino, mas lá no final é você com você mesmo. Porque o profissional, ele vai te auxiliar, o nutricionista vai te dar um norte do que você deve estar se alimentando, a porção, quantas vezes ao dia, mas se você não tiver a disciplina de ir lá e dizer assim, não, agora eu vou comer isso aqui, não vai funcionar. Perfeito. É a mesma coisa, você pode ir num restaurante e hoje a gente sabe que tem opção de salada. E a massa? O que você vai optar? Não significa que você vai precisar deixar de ter um convívio social, mas você vai ter que ter disciplina e força de vontade para saber dizer isso aqui eu posso e isso aqui eu não posso. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Isso aqui vai me ajudar, isso aqui não vai me ajudar. Perfeito. Então é justamente essa questão de E é autorresponsabilidade. incrível você pensar que é mais fácil enriquecer, ficar milionário, do que emagrecer e permanecer no shape. É isso aí. É incrível você pensar isso. E faz todo sentido porque existem inúmeros fatores externos que podem te deixar rico. Não depende só de você. Você pode terceirizar isso. As pessoas podem produzir riqueza para você. Perfeito. Você pode comprar um terreno, esse terreno valorizar, você vender o apartamento, já numa jogada, opa, foi. Mas o shape, meu amigo, é você, é como a Grazi falou, é você com você. E acabou. É isso aí. Então, se você... Presta atenção no que eu vou falar, audiência. Se você é capaz de emagrecer e permanecer no shape, você só não ficou rico ainda porque você não quer. É isso aí.
Gilson, vamos lá, assim, de uma forma bem didática, a gente já falou que aqui o principal ponto é a clareza, a autorresponsabilidade e a disciplina. Mas que dica que tu poderia dar para a pessoa que quer iniciar? Opa, não. Startou aqui, realmente é uma questão de consciência, agora eu quero. Qual é a primeira dica que tu pode dar para essa pessoa que decidiu hoje começar uma atividade física? Uma dica importantíssima que eu apliquei em mim ao longo da vida, eu já treino há muitos anos, e o que eu faço como meta para a minha vida, para mim continuar treinando e ter a disciplina? Não importa se eu tenho vontade de treinar ou não, o hábito tem que ser presente. Eu não estou com vontade de fazer um treino de força hoje, não importa, eu vou lá fazer meu treino de cardio, eu vou fazer um treino de abdominal, eu vou estar no ambiente, não importa se tem vontade ou não. Tem que entender que o hábito é que vai fazer você se manter no treinamento. Agora, se simplesmente eu vou quando der vontade, eu não vou ter esse desenvolvimento nunca. Então, a questão do hábito é o que vai levar as pessoas ao sucesso, mas sem sombra de dúvida. Olha o que o Gilson acabou de falar e é aquilo que a gente também trabalha. O nosso cérebro, ele nos protege da dor. Sempre. Sempre. Então, essa questão de você, às vezes, estar indisposto, às vezes com um pequeno resfriado, ou às vezes também não tá num dia muito legal, o teu cérebro, nesse dia, ele vai querer te dizer assim, cara, tu não tá bem, fica em casa, vai pra cama, relaxa. E ele vai querer te proteger, ele tá querendo te dar um descanso, porque tu teve um dia difícil, o teu corpo não tá legal. Mas o que tu estás nos dizendo aqui é que mesmo assim você tem que ir. Que essa disciplina vai fazer com que você crie o hábito. E vai além, eu vou um pouco além. Vai mais do que isso, você está fortalecendo o teu cérebro, dizendo não, eu posso e isso aqui não está me doendo. Isso aqui eu vou com dor mesmo, eu vou resfriado mesmo, e é isso que vai criar a disciplina. Nós precisamos aprender a questionar o nosso cérebro e não simplesmente obedecê-lo. Porque o nosso cérebro tem mecanismos de defesa para poupar energia, para se manter vivo. Perfeito. E ele não sabe fazer a leitura correta do real perigo ou do real gasto de energia que vai acontecer. Então ele está sempre querendo te preservar. Perfeito. O que o cérebro sempre quer, por isso que nós somos, por mais que tenhamos a racionalidade, nós somos seres emocionais. A razão te diz o que fazer, mas é a emoção que te põe a agir. O cérebro, ele sempre está buscando duas coisas, fugir da dor e buscar prazer. Sempre. É por isso que mesmo sabendo que eu não posso mais procrastinar, racionalmente eu já entendi que a procrastinação está fazendo mal, está me fazendo perder dinheiro, está me prejudicando, por que eu continuo procrastinando? Porque quando eu tomo a decisão de procrastinar, eu estou fugindo de uma dor. Qual a dor? A dor de ter que se esforçar, de ter que ir lá fazer o que precisa ser feito. E eu estou buscando um prazer, que é o prazer do conforto, do relaxamento. Amanhã a bomba vai estourar dobrada? Vai, mas é amanhã. Depois eu vejo. Por isso que também as pessoas se sabotam na questão da academia. Porque elas estão fugindo de uma dor. Porque ir para academia, em tese, dói. É desconfortável. Bom é ficar no sofá, assistindo uma série, comendo um brigadeiro. Então, esse mecanismo para o cérebro é uma proteção. Perfeito. Só que, no fim, é prejudicial. É uma autossabotagem. É uma autossabotagem. Então, tem que questionar o cérebro. Peraí, você está querendo me manipular, você está querendo me enganar para fugir de uma dor e buscar um prazer que é um prazer do conforto instantâneo aqui. Não. Eu não vou permitir que isso aconteça. E o que faz com que você consiga sobrepor tudo isso? O hábito. Perfeito. Eu vou fazer um complemento do que tu falou. As pessoas entender que o treinamento, quando ele é feito orientado com uma intensidade adequada, ele vai gerar endorfina, às vezes 5 vezes mais do que qualquer outro prazer que você tenha no dia a dia. Quando a pessoa começa a entender isso e ela tem os benefícios, ela começa a ficar viciada no treinamento. Porque aí ela já está buscando prazer. Aí o cérebro já está gerando prazer. Perfeito, exatamente. Ela está tendo esse crédito. Então, quando as pessoas começam a ter esse benefício, e o hábito vai fazer o quê? Que você tem o treinamento igual dormir, se alimentar, trabalhar, escovar os dentes, faz parte da rotina. A partir do momento que o teu cérebro entendeu isso, é natural. Não existe ficar sem treinar.
É um processo natural. E quando a pessoa passa pela adaptação, fizeram estudos com mais de 20 mil pessoas sobre adaptação de treino. Tem pessoas que se adaptaram em 20 dias, tem pessoas que se adaptaram em 1 ano e meio. Esse estudo é muito longo. A média é de 6 meses para se adaptar ao treinamento e entender os benefícios. Então, se a pessoa passou por aquele processo, ela entendeu os benefícios, a partir daquele momento vai virar rotina. Então, a importância de ter a frequência no treinamento é o que vai levar ao resultado. E até lá é uma verdadeira luta. É uma luta do racional contra o emocional, do racional contra o emocional. O teu racional diz que você tem que ir. O teu emocional tá dizendo, não, mas tá tão quentinho aqui embaixo das cobertas. Então eu quero fugir da dor de ter que passar pelo frio, de ter que passar pelo desconforto de sair da cama, e quero buscar o prazer de ficar ali no quentinho, com a esposa ali do lado. É mais gostoso. E aí você fica nesse conflito. Não, mas o que é o certo? Racionalmente falando, o certo é eu sair, eu tirar a coberta nesse momento, me levantar, enfrentar o frio e ir pro treino. Então, até instalar o hábito, vai ser uma luta que nem todos conseguem superar. Perfeito. Conseguem chegar lá. E para chegar nesse benefício, quanto mais intenso for o treino, mais benefício na questão hormonal, na questão desse prazer. Então, às vezes, a pessoa vai treinar uma vida inteira e ela não vai ter esse prazer do treinamento. Vai ser um martírio para ela, porque ela não entendeu qual é esse benefício. Ela não chegou lá. Até um dia eu estava treinando lá no Concórdia, estavam umas meninas do lado e... o que tu toma que tu tá sempre motivado para treinar assim? Porque eu tô treinando, eu tô feliz, né? Eu tenho esse prazer em treinar. Me chamam de louco. Não, mas tu é louco, isso não pode ser verdade. Sim, tu viaja, tu sai na academia e tu treina. Uhum. Saio de férias, eu treino. E para mim gera prazer, eu tô feliz quando eu tô treinando. E aí eu comentei com elas, disse, pela metodologia de treino, a hora que vocês começarem a treinar intenso, que vocês sentirem esse prazer, ter essa endorfina alta, vocês vão entender o prazer que traz o treinamento. Mas isso faz o quê? Hábito, dedicação, claro, são longos anos treinando, que me trouxeram esse benefício e esse hábito. Isso não vai ser construído da noite para o dia. Mas a partir do momento que a pessoa conseguiu chegar nessa endorfina lá em cima com o treinamento, ela vai ficar viciada igual comer um chocolate, como viajar, entre outras coisas. Então, conseguir... É o sonho, esse é o sonho. É conseguir escalar. Às vezes você vai para academia fazer um treino fofo, a gente chama de treino fofo, né? Aquele treino que quase não te traz benefício nenhum. É o meu caso. Eu admito. E vai virar um martírio, porque esse treino não vai ser prazeroso. Faz todo sentido. Porque pra que aumentar a carga? Tá bom assim, eu já tô 3 vezes com a mesma carga. Não tá mais nem sentindo nada. Mas contou até 12 e parei. Porque a regra geral é até 12. Então, meu músculo contou até 12, que o músculo conta, né? As pessoas acreditam nisso, né? Então, parei no 12 e acabou. Me boicotei. Tô com a mesma carga, treino há semanas que eu não sinto nada no treinamento, eu vou lá, cumpro a minha meta e vou embora, mas eu não senti o benefício. Treino bom é aquele que tu tem dor. A Grazi foi minha aluna, né, Grazi? A Grazi conheceu um treino assim de alta intensidade, a Grazi totalmente dedicada, foi uma ótima aluna no período que treinou. Eu gosto muito de musculação. E isso é do perfil dela. Quando ela se propõe fazer uma coisa, ela se dedica para aquilo, não tem. É do perfil dela. A Grazi foi atleta, né? Então, assim, passou pelo processo, sabe? O processo de dor, de treinamento. E a gente viu isso no treinamento. Era muito dedicada, focada durante o treino. Ai, obrigada, gente. E para quem não sabe, a audiência que ainda não teve a oportunidade de conhecer o histórico da Grazi, a Grazi foi atleta profissional de BMX, 6ª do mundo. 5ª do mundo, né? Campeã brasileira, campeã sul-americana de BMX, foi pro Mundial, 5ª colocada no Campeonato Mundial, categoria Girls. É isso? 15, 16 anos, né? 15, 16 anos, olha aí. Sucesso, né? E se tem algo que modificou muito a minha história foi a questão do esporte. Porque o esporte é algo que te direciona a ter disciplina. Isso aí. Porque você desafia, né? Te desafia. Imagina, a gente ia para um nível de competição. Eu sempre falo, eu entrei para preencher vaga, porque quem competia, na verdade, era o meu irmão e o meu pai. Vamos pontuar pelo clube, falar e me enfiou. Quanto mais jeito, mais gente melhor, imagina, né?
E eu entrei para preencher um vazio e aquilo ali eu criei um gosto muito grande e foi o que eu me dediquei aí por 5 anos e fazia coisas que hoje eu fico pensando, meu Deus, olha como naquela época já tinha disciplina. Era uma coisa que eu gostava e que me dedicava. Então essa questão de que tu mencionou, que foi a tua primeira dica, tá com dor, vai com dor mesmo, eu trago muito pra minha realidade, porque a gente treinava dia de chuva, dia de sol, com banco, sem banco. Eu nunca esqueço que nós estávamos treinando pro Mundial, e o Márcio Cota, Márcio, um abraço pra ti. Ele chegou e disse assim, agora vocês vão treinar velocidade. E ele tirou o banco das bicicletas. Vocês não vão poder sentar. Eu disse, como assim que a gente não vai poder sentar, né? Não, vocês vão treinar. E realmente, na hora tu diz assim, mas eu vou sem banco, não faz sentido isso, eu vou ter que sentar uma hora. Não. E tu vai lá, tu se dedica no pra desconforto que o negócio tu evolui. E a Hyrox, pelo que o Gilson estava nos falando aqui, em off, e eu tenho curiosidade de trazer isso também para vocês, nosso público, é uma modalidade de treino, eu não sabia disso, parecido com o que é o CrossFit. É isso mesmo, Gilson? Quais são as diferenças, ou até mesmo semelhanças, entre estes dois estilos de treino? As pessoas hoje, quando olham um vídeo de Hyrox, acreditam ser CrossFit, né? Então as pessoas comentam sobre isso. O que é o Hyrox? O Hyrox é uma modalidade que foi criada em 2017 na Alemanha, por um esportista olímpico e por um senhor que trabalhava com eventos esportivos. Então eles se juntaram, criaram essa modalidade. A modalidade começou em 2017, pequena, com a ideia seguinte, de você trabalhar exercícios funcionais com estações de corrida. Então são 8 quilômetros de corrida dividido em 8 estações. A cada 1 quilômetro de corrida eu faço uma estação. O Hyrox é uma modalidade que veio preencher a lacuna que o CrossFit deixou, porque o CrossFit é uma modalidade fantástica, de alto desempenho físico, mas muito técnico. Para mim chegar num game de CrossFit, provavelmente eu vou ter que treinar muito tempo e se eu não me desenvolver muito, eu não vou ter aptidão para participar de uma prova. Falando de desempenho, né? O Hyrox, ele trouxe movimentos simples onde qualquer pessoa de nível amador que faça o mínimo de treinamento consiga ir lá fazer uma prova. Europa, Estados Unidos hoje está estourado a modalidade, está se espalhando pela Ásia também, pela Oceania. A modalidade está crescendo muito. Por quê? Eles dividiram a modalidade em provas individuais, em provas em dupla e em prova em quarteto. Ou seja, a gente pode formar um quarteto aqui e participar de uma prova, onde a gente vai dividir as tarefas. Nós vamos correr os 8 quilômetros juntos, mas dentro das estações, um exemplo de uma estação, o burp, que é aquele salto lá que tu vai fazer em deslocamento, a gente pode dividir, cada um fazer um trajeto. Então isso está trazendo a questão da atividade em grupo, de dupla. A gente vê na Europa as meninas blogueiras, pessoal que sai em viagem com os amigos, vão lá, fazem uma prova, passam o final de semana turistando. Então, sim, a modalidade está crescendo por isso, por ela ser muito inclusiva. A gente tem pessoas de 70 anos participando das provas. Uau, que legal. E o principal objetivo é o emagrecimento, porém, ele traz a hipertrofia também. O Hyrox específico, ele vai trabalhar dentro da definição muscular e perda de peso, né? A modalidade específica do Hyrox. Porque ele é uma atividade mais de endurance, né? Uma prova vai durar mais ou menos de nível amador, entre 1h30 a 1h45 de nível amador. Profissional, os caras estão batendo 53, 54 minutos, o que é um absurdo. Porque como é que funciona a prova? Tu vai lá, vai correr 1 quilômetro e vai fazer uma estação. Um exemplo de uma estação, 100 all-balls. Aquela bola que tu vai lá e lança para cima. Aquela bola pesada. Pesada. 100 lançamentos daquele. No momento da estação, é o momento onde tu dá o gás e tu vai recuperar na corrida. A corrida é o momento recuperativo. Tu vai pro remo, é 1 quilômetro de remo, né? O remo indoor lá. Vai fazer 1 quilômetro. Você tem uma máquina lá para Tem remo, tem a máquina de esqui, que é um simulador de esqui, que é o Ski Erg. Também 1 quilômetro, então tu vai lá. Vamos começar a prova. A gente vai fazer 1 quilômetro de corrida e a gente vai parar na primeira estação, que é o Ski Erg, equipamento que simula o movimento de esqui. 1 quilômetro. No esqui é onde tu vai dar o gás, é onde tu vai acelerar o que tu tem. Na corrida tu recupera.
em nível profissional, que só são 15 no mundo, é só 15 vagas, tanto masculino quanto feminino, quanto dupla. Os caras correm a 18 por hora, recuperando. Isso é um absurdo. Não recupera. Não recupera, né? A 18 por hora. Primeiro que a gente não atinge esse 18 por hora. Esses caras estão recuperando. E a gente falando de alto desempenho, né? Mas de nível amador, tem gente que vai fazer a prova caminhando esse 1 quilômetro. E isso é legal, porque qualquer pessoa vai ter condição de participar de um grande evento, que as provas de Hyrox, se o pessoal for ver no YouTube, são grandes eventos. Vai ter em São Paulo e Rio agora em setembro. É uma coisa absurda o tamanho do evento. Então é uma modalidade que vai estourar no Brasil, né? Já está lá fora, já está bombando e aqui no Brasil vai se replicar também. O seu treino, ele é de quantos minutos? 45 minutos. 45 minutos. De alta intensidade. No formato híbrido, né? O que é isso? A gente trabalha força, parte de cardio e a parte do Hyrox. Então a gente vai trabalhar mobilidade, força, cardio e Hyrox. Então a gente está trabalhando 4 valências ali dentro do treinamento. Por quê? Porque se a gente ficar só com o Hyrox, tu pode ver que é uma atividade bem de endurance, bem de corrida, tu vai começar a perder muita massa muscular e tu não vai ter conseguir desempenho de hipertrofia, de aumento de massa, o que é importantíssimo para o teu metabolismo e para a saúde. Então a gente trabalha a força também nos movimentos de musculação para dar esse equilíbrio para a pessoa poder conseguir atingir o máximo de capacidade física. E existe uma recomendação de quantidade de vezes por semana? Como são treinos de alta intensidade, 90% dos alunos hoje treinam 2 vezes por semana. Alguns com atividades complementares como musculação, corridas. Então o pessoal geralmente não faz só a modalidade junto com a gente lá. Geralmente faz treino de musculação fora também e está procurando uma atividade complementar. O que é o legal do treino híbrido? É tu otimizar tempo. Então, o que acontece? Tu vai lá na academia hoje, se tu não tem uma orientação, tu vai ficar 1h30 lá, tu vai fazer a musculação e tu vai ficar mais meia hora na esteira. A gente consegue entregar tudo isso em 45 minutos. Esse é o legal do treino híbrido. O treino híbrido está crescendo, não se falava em treino híbrido no Brasil. E agora ele estourou. Porque as pessoas estão vendo que não adianta ser só forte, ou ser só veloz, ou ter só resistência. Eu tenho que ter tudo. Tem que ser um atleta completo. Hoje o pessoal que faz corridas, que faz meia maratona, que faz maratona, está indo fazer barra, fazer musculação. E o bombado da academia está indo para as corridas, está indo para a bike. As pessoas estão buscando um equilíbrio. Gilson, quem quiser encontrar você nas redes sociais, conhecer melhor o seu trabalho e o seu negócio, deixe por gentileza o seu arroba. A nossa rede social é @OneHyrox Training Club. A gente está lá com os treinamentos também. O pessoal quer ter uma noção de como funciona o estúdio, como é que a gente trabalha. Tem alguns vídeos lá para o pessoal entender o que é esse treino híbrido, qual é o conceito dele, né? E onde fica, Gilson? Fica na Alameda Bela Aliança 820, sala 5. Onde tem o prédio da Abivale, próximo ao clube ali, Concórdia, né? Você tem o seu Instagram particular também, certo? Tenho, É o @GilsonFronza. Gilson Fronza, facílimo de encontrar, você já vai conhecer o trabalho do Gilson, que nós admiramos. Obrigado. Somos fãs e justamente por isso, quando pensamos em falar sobre mentalidade e emagrecimento, o seu nome foi o primeiro que nos veio à mente. Está sendo uma honra poder receber você aqui. Infelizmente, nosso tempo terminou, mas eu tenho certeza que entregamos um conteúdo de alta qualidade para nossa audiência, viu, Gilson? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, foi um prazer participar. A gente acompanha vocês, o progresso de vocês dentro do treinamento, dentro do desenvolvimento humano, e que a gente faça mais parcerias para falar desse tipo de assunto que é fantástico. Maravilha. Grazi, quem quiser te encontrar na rede social, como é que faz? Quem quiser me encontrar nas redes sociais pode me procurar como Grazi, com Z, Bonfante. Estarei lá. Não tão presente, mas estou presente também. Mas a gente está iniciando aí um projeto de distribuição de conteúdo. É isso. E se você quiser me acompanhar, é o @gui.reginato lá no Instagram, no YouTube, canal do Guilherme Reginato, e nós estamos também no Spotify, programa Fala Mais, você pode acompanhar então todas as nossas redes, lembrando que tem do Instituto Neuromais também no Instagram. Muito obrigado pela sua audiência, semana que vem a gente está de volta com muito mais. Até lá! Até mais!